Agostinha Lívia Pietrantoni nasceu a 27 de março de 1864 e faleceu em Roma no dia 13 de novembro de 1894. Seu nome de batismo era Olívia, mas era chamada de Lívia, porém, quando ela entrou na vida religiosa, mudou seu nome para Irmã Agostinha. Ainda na infância, a pequena Lívia demonstra uma extraordinária consciência da vida espiritual. E é isso que certamente vai lhe ajudar mais tarde a ter uma vida real no caminho da oração, generosidade e doação. A verdade é que, em dado momento, a alma humana escuta aquele chamado maior, que é aquela voz única que nos apresenta um desafio. E um certo dia, a voz interior da vocação falou com Lívia. Na segunda metade do século XIX, a vida não era tão simples e fácil. Lívia era a segunda filha de 11 filhos do casal Francisco e Caterine Pietrantoni. Eles eram pequenos agricultores que trabalhavam a própria terra e tinham também algum terreno arrendado. Na infância, praticamente, ela não teve tempo para brincar ou ir à escola. Sua presença era bastante solicitada para ajudar os irmãos menores e, demonstrando uma sabedoria precoce, ela não demorou muito para que recebesse a alcunha de professora. Aos 7 anos de idade, Lívia começa a trabalhar com outras crianças. Essas crianças transportavam baldes de cascalhos e areia para construir uma estrada. No inverno de 1876, ela tinha 12 anos de idade e já estava com um grupo de outras meninas trabalhando na colheita de azeitonas. Ao entrarmos em contato com a sua breve existência neste mundo, podemos dizer que a dureza da vida não lhe transformou numa pessoa frustrada e nem numa vítima das circunstâncias. Pelo contrário, Lívia reconhece que os tempos difíceis de sua infância fortaleceram seu espírito com a disciplina e, principalmente, a coragem. E esta é uma virtude que vai lhe dar a segurança necessária para trilhar o caminho de sua alma nesta terra. Lívia se destacava principalmente pela sua generosidade, altruísmo e sabedoria. Ela tinha uma presença agradável, madura e bem decidida. Essa é uma das características comuns que vemos facilmente naquelas almas que encontraram a sua real vocação na vida. Os rapazes eram atraídos pela beleza da menina e muitos deles lhe fizeram propostas de casamento, o que certamente agradou os pais de Lívia. Conta-se que a senhora Caterina já imaginava um futuro promissor para sua filha. Porém, diante dessas propostas, Lívia mantinha um misterioso silêncio. Sua mãe lhe perguntou certa vez por que ela não se decidia de uma vez por todas e escolhia logo um noivo. O casamento lhe proporcionaria uma vida mais feliz, com menos dificuldades. Era pelo menos isso o que lhe diziam algumas pessoas. A verdade é que todos queriam influenciar a decisão da menina. De fato, sempre que o assunto era o matrimônio que as pessoas lhe queriam arranjar, Lívia logo percebia como esse tema era enfadonho e triste, pois a menina já estava decidida a ouvir a voz interior da sua vocação. Sua alma rejubilava de alegria, pois o seu coração já tinha um dono. Ela decidiu que queria pertencer totalmente ao seu divino esposo, Jesus Cristo. Um dia, com o rosto iluminado de felicidade, Lívia disse que queria viver em uma congregação onde pudesse trabalhar muito, trabalhar dia e noite. Daquele dia em diante, ninguém mais duvidou da sua vocação. Tal foi a autenticidade de suas palavras. Ela escolheu uma das ordens mais difíceis, por assim dizer, para poder fazer ali o seu caminho espiritual.
E mesmo assim, houve gente que a criticou por escolher a vida religiosa. Muitas pessoas do povoado murmuravam e reclamavam contra a escolha da menina. Alguns diziam até que ela era cheia de defeitos e que não merecia ir para um convento. Ela foi chamada até mesmo de preguiçosa. Justo ela que dedicou praticamente a vida toda ajudando os pais a cuidar da numerosa família. E mesmo ainda criança, ela colaborava com seu pequeno grão de areia para ajudar a economia da família. Aliás, naquela época era comum que as crianças trabalhassem para ajudar os pais. E ninguém em sã consciência qualificava esse trabalho como exploração ou roubo da infância, como se diz hoje em dia, não é? Mas Lívia, com uma admirável elegância e paciência, suportou todas as críticas e os comentários maldosos dos vizinhos e levou adiante a vocação que ela descobriu no dia da sua primeira comunhão. Deus lhe daria forças para completar esse propósito, assim era a sua oração mais sincera. Lívia sentiu-se muito confiante, principalmente quando teve o apoio dos pais para seguir adiante a vida religiosa. A menina viu nisso a confirmação da vontade de Deus. Então ela procurou uma ordem e escolheu viver com as Irmãs da Caridade de Santa Joana Antida Touré. Essa é uma ordem religiosa que ficava ali em Roma. E para lá ela viajou com seu tio, o Frei Mateu. Apesar de toda a expectativa, Lívia não foi aceita naquele momento pela ordem, mas a Madre Superiora, que se chamava Madre Josefina Boquim, a Madre disse que Lívia não desanimasse e que fosse para casa e continuasse em oração. E dessa forma, mesmo muito triste, Lívia voltou para a casa de seus pais. Porém, no dia 3 de março de 1886, Lívia recebeu um comunicado da Madre Superiora Geral daquela ordem. A Madre dizia nesse comunicado que Lívia foi finalmente aceita para ingressar na ordem e que todas as irmãs ali estavam à sua espera, que ela chegasse imediatamente. Esse comunicado foi talvez a maior alegria que Lívia sentiu nos últimos anos. Ela se despediu finalmente de seus parentes e com muita emoção ela dá adeus aos seus conterrâneos daquele pequeno povoado. Ela abraça cada um de seus irmãos e, por fim, abraça o pai e a mãe. Ela se ajoelha para receber a bênção de seu avô Domenico. Esse avô, ele foi não apenas para ela, mas para toda a família. Ele foi um exemplo de virtude. Ele era um homem muito devoto que soube orientar toda a família no caminho da oração. E Lívia, finalmente, beija a porta da sua casa, faz o sinal da cruz e vai embora. Era o dia 23 de março de 1886. Lívia tinha 22 anos de idade quando deixou o pequeno povoado de Posalia Sabina, que geograficamente essa pequena cidade italiana ficava entre as províncias de Rieti, Orvínio e Tivoli. Tudo o que Lívia levou nessa viagem para Roma foi a sua boa formação familiar e espiritual que ela teve e a vontade imensa de fazer a vontade de Deus. Logo durante os primeiros meses do noviciado, as irmãs notaram que Lívia possuía todas as condições necessárias para se tornar uma irmã da caridade, ou seja, uma verdadeira serva dos pobres, pois essa era uma tradição de São Vicente de Paulo e também da própria Santa Joana Antida, que foi a fundadora dessa ordem. Quando Lívia vestiu finalmente o hábito religioso, foi um acontecimento jubiloso em seu coração. Ela adotou o nome de Irmã Agostinha e percebeu logo que, com esse nome, ela teria mesmo que lutar pela santidade, pois ainda não havia uma Santa Agostinha. Brincava ela com as irmãs da ordem, não é? Irmã Agostinha foi então enviada para ajudar no Hospital Espírito Santo, que era um hospital bastante famoso na época e que já tinha cerca de 700 anos de história, né? E este era um hospital conhecido como o Ginásio da Caridade Cristã. Por aquele hospital passaram muitos nomes famosos da cristandade, como por exemplo São Camilo de Leles,
e São Carlos Borromeu. E foi nesse ambiente de serviço e devoção que Agostinha vai fazer o seu melhor, sempre inspirada no exemplo dos grandes santos que por ali viveram. Ela começou a cuidar das crianças, depois foi transferida para o setor da enfermaria e ali também ela começou a tratar dos pacientes mais graves, que eram aqueles que tinham tuberculose. Lembrando que aquele hospital, ele não era cristão, pelo contrário, havia naquela segunda metade do século XIX muitas ideologias conflitantes que pairavam o pensamento das pessoas. E esse era, na verdade, um tempo de muito ceticismo e materialismo prático. O espírito antirreligioso e anticlerical daqueles tempos afastava de vez a possibilidade do transcendental. E era fácil a gente perceber que havia mesmo uma guerra declarada contra a igreja, e isso era o que acontecia também ali no hospital. As irmãs religiosas que trabalhavam como enfermeiras eram bastante respeitadas pela sociedade, é verdade, mas ali no local de trabalho, no hospital, elas sofriam com a impaciência e grosserias dos doentes. Frequentemente elas escutavam palavras hostis, blasfêmias e todo tipo de provocação. E como se não bastasse, havia também uma pressão política para afastar as irmãs do hospital. As irmãs, elas foram proibidas até mesmo de falar de Deus para os pacientes, e a irmã Agostinha, diante disso, ela concluiu com muita propriedade que para clamar por Deus, a pessoa não precisava necessariamente abrir a boca, pois a ausência de palavras não ia impedir que ela evangelizasse os seus doentes. Ela concluiu que aquele era um tempo ideal para a prática do silêncio, da oração e também da bondade. A irmã Agostinha adotou a postura de a tudo retribuir com muito amor e delicadeza. Mais tarde, alguns de seus pacientes vão confessar que a irmã era mesmo uma verdadeira mãe e à noite, por exemplo, antes de se retirar, ela costumava visitar cada um dos pacientes para ver se eles precisavam de alguma coisa. E quando um desses pacientes lhe insultava ou derrubava o prato de refeição no chão para, dessa forma, irritar a irmã Agostinha nunca perdia a paz e a paciência. Aliás, aquele era o ambiente perfeito para exercitar esta preciosa virtude. Em meio à sua dedicação, irmã Agostinha contraiu a tuberculose, uma doença que naquela época significava um atestado de óbito. E a tuberculose, que já era uma doença conhecida desde a antiguidade, com o nome de peste branca ou doença do peito, fez milhares de vítimas no século XIX. E como nós já vimos aqui na série sobre a família Martin, foi essa doença que vitimou o corpo de Santa Teresinha de Jesus no Carmelo francês de Lisieux. Doente e praticamente desenganada, a irmã Agostinha viu-se obrigada a retirar-se do hospital, mas a superiora lhe prometeu que se algum dia ela ficasse boa, ela poderia voltar a trabalhar na enfermaria. E foi isso que aconteceu, pois milagrosamente a irmã Agostinha ficou curada da tuberculose, o que causou enorme espanto nas pessoas. E quando ela voltou para o hospital, ela estava decidida a se dedicar ainda mais a cada paciente seu. E ela tomou ali também uma atitude bastante corajosa para a época. Ela escondeu em algum lugar bem discreto a imagem da Virgem Maria, para que a Santíssima Virgem lhe auxiliasse no tratamento dos seus pacientes. A irmã Agostinha decidiu fazer vigílias de oração e penitências para conseguir a graça da conversão de seus pacientes, principalmente daqueles mais obstinados. Dizem que o pior dos doentes do hospital era o José Romanelli, um homem conhecido como insolente e bastante violento. A irmã Agostinha se desdobrava para acolher com bondade esse senhor que, no mundo lá fora, já havia sido condenado várias vezes pelos tribunais. E ali no hospital esse homem causava muitos problemas. Mas a gota d'água foi derramada na noite do dia 23 de outubro de 1894. Naquela ocasião, José Romanelli passa dos limites. Ele toma atitudes desrespeitosas com algumas das lavadeiras do hospital
Elas eram aquelas senhoras que passavam recolhendo os lençóis das camas para lavar depois, né? Então, um enfermeiro viu as atitudes do paciente e avisou ao diretor do hospital, que imediatamente mandou embora o Romanelli. Bastante enfurecido, Romanelli precisa encontrar então uma vítima e ele escolheu especialmente a irmã Agostinha como a causa de sua ruína. Ao sair do hospital, o homem prometeu, aos berros, que a irmã Agostinha não tinha mais que 1 mês de vida. Ele fez várias ameaças à irmã, principalmente através de bilhetes anônimos que ele mandava para o hospital. O fato é que pouco ou quase nada foi feito para prevenir a desgraça anunciada. A irmã Agostinha já estava habituada com aquele ambiente de perigo constante, pelo qual não somente ela, mas todas as irmãs passavam, né? Porém, ela estava decidida a pagar o preço do amor. Ela não iria fugir e nem se esconder por causa das ameaças. A verdade é que era muito trabalho no hospital e cada vez mais aumentava o número de pacientes. E a irmã Agostinha estava cada vez mais envolvida, mais entregue à sua generosidade a Deus. No dia 13 de novembro de 1894, em um corredor do hospital, a irmã Agostinha foi surpreendida pela presença de José Romanelli. Ele agiu rápido e feriu a irmã mortalmente antes de sair correndo em meio à multidão. A irmã Agostinha cai no chão, praticamente banhada no próprio sangue, e aqueles que lhe prestaram os primeiros socorros ouviram que ela apenas invocava a Santíssima Virgem e perdoava seu assassino. Uma autópsia vai revelar depois que a irmã teve seu coração perfurado 3 vezes. A irmã Agostinha estava com 30 anos de idade quando deu seu último suspiro. Minha Mãe do Céu, ajudai-me. Três dias após o seu falecimento, o caixão com o corpo da irmã Agostinha Lívia segue para o cemitério, acompanhado por uma enorme multidão de 200.000 pessoas, segundo a imprensa local. Era mesmo muita gente para a época e toda a cidade de Roma estava chocada e bastante comovida com a morte da religiosa. Conta-se que os doentes do hospital começaram logo a pedir a intercessão da irmã e muitos relataram vários casos de curas milagrosas. 78 anos mais tarde, no dia 12 de novembro de 1972, o Papa Paulo VI elevou a irmã Agostinha Lívia às honras dos altares, concedendo-lhe o título de beata, uma bem-aventurada. A canonização aconteceu no pontificado de João Paulo II, a 18 de abril de 1999. A Santa Irmã nos deixou, portanto, um exemplo de caridade para com aqueles mais necessitados. E ela via nessa gente toda não apenas pobres seres humanos, mas a pessoa do próprio Jesus Cristo.